Se você está comigo nesse vídeo, é porque provavelmente você ou alguém que você ama teve a conta bloqueada. Bom, nesse caso, você não precisa procurar outros vídeos. Esse é um projeto novo, onde eu respondo todos os inscritos que me fizeram perguntas nesse canal. E provavelmente a sua pergunta está contida aqui no meio das perguntas dos inscritos. Mas mesmo que eu não consiga responder a sua pergunta, você pode deixar aqui o seu comentário que eu te faço um desafio. Olhe todos os meus vídeos e o comentário das pessoas que me fizeram e veja se você encontrará um comentário que eu não tenha respondido. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu estarei respondendo assim que eu puder. Vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. Bom, pessoal, então no primeiro momento eu vou pedir desculpa a vocês porque a ideia desse vídeo é não ter tanto corte. Então, como eu estou com a janela do escritório aqui aberta, pode ser que tenha algum barulho, alguma coisa, né? Mas isso não vai impedir que eu faça o vídeo, vou continuar fazendo, barulho da folha, o computador aqui, né? A ideia é esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Então, sem enrolação. A primeira pergunta mais recorrente aqui do canal, que com certeza você tem essa dúvida, tá? Doutor, qual é o prazo do desbloqueio? E aí, né, quando eu verifico essa pergunta, geralmente é assim, doutor, meu advogado já pediu desbloqueio, o juiz já deferiu o desbloqueio, qual é o prazo? A verdade é que o juiz ele tem um sistema lá, né, no gabinete dele, que é chamado de Cisbajude. Ele mesmo, por meio desse sistema, consegue, né, determinar a ordem de bloqueio, e aí esse bloqueio ele é feito de forma automática. Geralmente o desbloqueio costuma ser na hora. Eu digo isso porque eu já compareci, né, em gabinete para despachar, aonde o próprio secretário diz, doutor, já procedi com o desbloqueio. E aí quando eu entro em contato com a cliente, ela diz, não, doutor, realmente o desbloqueio já foi feito. Então, o que isso me leva a crer? Que lá na ordem do bloqueio, no Cisbajude, quando ele já clica ali em algum botão, em alguma informação ali, esse desbloqueio já ocorre imediatamente. Porém, existem situações em que o juiz ele dá a ordem, mas quem vai cumprir é o assessor dele, né? Ali o servidor público. Nesse caso, pode ser que demore realmente de 1 a 3 dias até aquela ordem chegar, né, para o assessor e o assessor, né, comparecer lá no sistema e clicar ali no botão de desbloqueio. Então pode ser, né, porque geralmente quem faz esse desbloqueio, procede com esse desbloqueio é o próprio assessor, né? Tanto que muitas vezes quando a gente comparece lá no fórum, a gente acaba falando com o assessor do juiz que faz todo esse procedimento. Então costuma ser na hora, mas pode ser que demore de 1 a 3 dias. Uma outra pergunta sobre prazo que também me fazem é o seguinte, doutor, meu advogado já pediu desbloqueio. Quanto tempo demora? E aí é mais complexo, tá? É mais complexo por quê? Porque depende do seu advogado. Principalmente se for defensor público, defensoria pública. Não por questão de competência, porque existem defensores públicos que são extremamente competentes. É mais pela questão de que como eles têm uma demanda muito grande, e gente, aqui eu estou sendo bem sincero, tá? Bem transparente. O defensor público não vai comparecer no cartório para pedir a urgência do seu caso. Primeiro porque ele não é especializado apenas em desbloqueio judicial. O mesmo defensor que pega casos de desbloqueio, pega casos de execução, de condomínio, pega casos de imóveis. Então são muitos casos, muito complexos. Então como a demanda é muito grande, ele não vai objetivar, ele não vai ter uma urgência no seu caso. Então se o defensor já pediu o desbloqueio da sua conta, pode ser que demore aí de 3, 4, 5 meses. Tá? Outra dúvida muito recorrente com relação a prazo. Doutor, fechei um acordo com o credor, com quem estava me executando. Nesse caso, o desbloqueio vai demorar? Quem me fez essa pergunta é até uma inscrita, Kátia Camilo. Bom, Kátia, e qualquer um que tenha essa dúvida. Nesse caso, pode ser que demore sim. Por quê? Porque o credor, ele também não vai bater na porta do juiz, salvo algumas exceções, né? Caso você converse com o credor, pode ser que ele tente conversar também para pedir uma urgência do caso. Mas geralmente o que eu observo, tá? Não são todos os casos, mas geralmente o credor ele também não vai, ele não tem um interesse grande em conseguir o desbloqueio da sua conta. Geralmente quem tem esse interesse é o advogado que vai, né, possuir uma procuração no seu nome e que vai ter poderes para te representar. Esse advogado costuma ter interesse. Outras partes não costumam, sendo bem sincero. Dúvida número 2, né? Doutor, esse dinheiro eu perdi? Né? Inclusive um inscrito me fez essa pergunta hoje, mas é uma pergunta muito recorrente. A verdade é que se você foi citado, intimado, né, tem conhecimento do processo, tomou conhecimento que sua conta foi bloqueada e não se manifestou, perdeu o prazo, nesse caso você vai perder o dinheiro sim.
porque esse valor vai ser transferido para uma conta judicial e o seu credor vai estar fazendo o levantamento desse valor. Porém, tomou conhecimento de que a sua conta foi bloqueada, procurou um advogado, se manifestou dentro do prazo, né? A sua conta, conta salário, poupança, encontra-se prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável. Seu advogado vai lá buscar o seu direito, nesse caso, você não perdeu o dinheiro, tá? O juiz ele vai analisar, vai deferir o desbloqueio, né? Vai determinar que aquele valor é impenhorável e você vai sim conseguir fazer o levantamento do valor por meio do seu advogado. A terceira pergunta, essa aqui é a mais recorrente. Todo dia tem uma pergunta desse tipo, né? Doutor, quais contas, como eu sei qual conta não pode ser penhorada? E geralmente as pessoas que vêm fazer pergunta no comentário, geralmente é assim, doutor, a minha conta salário foi penhorada, doutor, minha Bolsa Família foi penhorada, doutor, o meu Prolabore foi penhorado, Prolabore também não pode ser penhorado, né? Pensão, minha pensão alimentícia, meu salário, minha conta corrente, com valores até 40 salários mínimos, foi penhorada. Pode ser penhorado, no caso? Essa é a pergunta que eles me fazem. E a verdade é que não, tá? Existe um artigo 833 do Código de Processo Civil que ele elenca quais contas não podem ser penhoradas. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Você pode analisar aí, né, quais contas não podem ser penhoradas pela Justiça. É conta imune. Procura aqui no meu canal que você vai encontrar, né, que eu explico justamente sobre essas contas. A quarta pergunta mais recorrente no canal é a seguinte: doutor, fiz portabilidade, eu consigo reaver o meu dinheiro? A verdade é que consegue. Por quê? Porque se você fez portabilidade, por exemplo, você recebia na conta do Itaú, conta salário do Itaú, você fez portabilidade para o Nubank. Você consegue, né, caso o bloqueio tenha ocorrido na conta Nubank, você consegue o desbloqueio? Consegue sim, porque nesse caso o Nubank também vai ter natureza salarial. Por isso, é perfeitamente possível conseguir o desbloqueio da sua conta Nubank, justamente por ter essa natureza de salário. E aí a gente vai agora para a quinta e última pergunta do canal, que eu achei bem interessante, tá? Eu fiz uma seleção. Essa pergunta, inclusive, foi do Sérgio Gomes, e eu achei essa pergunta muito interessante. Ele diz o seguinte: doutor, faz um vídeo lá no YouTube de quando a pessoa tem uma dívida com o escritório de advocacia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você fecha, né, um contrato com um advogado ou com qualquer outra parte, você precisa entender que existem dois tipos de ação. Existe a ação de conhecimento, tá? Quando você não tem contrato com a parte, ou às vezes até tem, só que você precisa que o juiz diga qual é o seu direito. Por exemplo, se alguém te deve uma caneta, você entra com um processo contra aquela pessoa pedindo ao juiz que diga que você tem razão e que aquela pessoa tem que te devolver aquela caneta. O juiz dá a sentença e aí, a partir dessa sentença, você pode exigir que a outra parte te devolva a caneta. E se ela não te devolver, você pede meios alternativos e coercitivos. Pede o bloqueio na conta dela, pede a penhora de veículos, pede a penhora de imóveis, né? Isso tudo para coibi-la e fazer com que ela te devolva aquela caneta, fora os danos morais. Porém, existem situações que você não precisa pedir ao juiz que diga que você tem razão sobre aquele fato. Por exemplo, se você tem um contrato com alguém, um contrato com advogado, um contrato bancário, né, ou outros tipos de contrato, você não precisa, nesse caso, dizer, o juiz não vai precisar de falar que você tem razão. Quando você apresenta o contrato, ele olha, ele vê que é um título líquido, certo, exigível, e ele já vê razão naquele contrato. Por quê? Porque o contrato faz lei entre as partes. Como você e a outra parte assinaram o contrato, ele já te dá razão, porque houve o descumprimento. E aí ele vai determinar a citação, a sua citação, por exemplo, no contrato entre cliente e advogado. Como você não cumpriu, não pagou o advogado junta o contrato, o juiz olha, determina a sua citação no processo. Caso você seja citado e não se manifeste, não constitua advogado, o juiz, ele, né, óbvio que precisa do pedido do advogado, mas ele já pode deferir o bloqueio na sua conta diretamente. E, gente, isso serve para qualquer contrato, então tome muito cuidado quando for assinar contrato, porque o contrato serve como um título que a parte pode apresentar ao juiz e pedir diretamente meios executórios, tá? Bom, pessoal, é isso. Acredito que tenha respondido todas as dúvidas. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu estarei respondendo, tá? Ou caso você precise de uma assessoria jurídica, né, você vai entrar em contato com a minha equipe, eles vão marcar um horário comigo, tá? E aí eu vou estar conversando com você, né, verificando o seu caso, com a análise, né, mais complexa, né, te mostrando o processo, o que aconteceu e tal. Mas é isso.
Eu espero muito de coração ter te ajudado. Caso você tenha dúvida, como eu falei, deixa aqui o seu comentário que eu respondo todos os que deixam comentário. Não esqueça de se inscrever nesse canal que você vai estar me ajudando muito a sempre postar conteúdos como esse. E qualquer coisa, conte comigo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.